Pronto, a aula de hoje será sobre pesquisa de dados relevantes para o trabalho do assistente social, tá? Principalmente para trabalhos que vocês venham realizar, onde vocês vão precisar, por exemplo, trabalhos acadêmicos, né, ou algum trabalho de pesquisa, onde é que vocês conseguem as informações da assistência social no Brasil. E depois de conseguir acessar essa informação, como é que vocês podem trabalhar essas informações? Eu tinha dito no início, tá, que a gente trabalharia com alguma coisa de estatística, tá? Apesar de alguns, eu não sei se é o caso de algum de vocês. Tem alguém aí da turma que é que não viu estatística ainda, que seria do terceiro período? Ou todos são Eu, realmente. Você era do terceiro, né? Pronto. Mas aí, assim, o que a gente vai ver hoje não será prejudicial, tá? A gente vai ver de nível bem básico. Tanto é que eu não vou nem utilizar ferramentas de estatística, eu vou utilizar o próprio Excel, porque é uma ferramenta já mais popularizada. E aí eu vou mostrar alguns recursos bem simples que vocês poderão replicar. E aí a gente vai trabalhar hoje com a estatística descritiva, tá? E aí, para quem não pagou estatística ainda, a gente tem a estatística descritiva, é aquela que simplesmente descreve alguma situação com base nos dados, né? Por exemplo, quando a gente diz assim, tantos por cento da amostra é masculina, tantos por cento é feminina. Isso é análise descritiva. Eu só estou descrevendo, eu não estou fazendo inferências, eu não estou cruzando informação. Aí isso daí vocês verão na disciplina de estatística. Quem já viu sabe, pelo menos a gente espera que saiba do que estou falando. Quem não viu ainda verá. Até talvez seja até mais benéfico para quem não viu ainda, tá? Porque você pelo menos vai poder chegar lá já tendo alguma noção de como esse dado é extraído, como é que você pode trabalhar com ele. Então aí, ó, de início, tá? A gente eu joguei aí o nosso navegador Google, o nosso buscador, né, Google, que a gente já falou sobre ele naquela atividade sobre internet, intranet e extranet, né? Uma das perguntas falava sobre motores de busca, né? Google é um desses motores de busca. E aí a gente tem, e aí eu vou trazendo alguns detalhezinhos técnicos, tá, para vocês verem a relevância, tá, de tudo que a gente vem estudando, tá? E aí vai estar nas minúcias, em detalhes. Por exemplo, hoje eu peguei uma parte agora da tarde para buscar dados, né, para ver como trabalhar com vocês, preparando a aula de hoje, né, com informações mais atualizadas. E aí, pronto, eu já esbarrei em um problema, que foi o Google Chrome, ele não conseguiu abrir boa parte das páginas que eu precisava abrir. Eu iniciei a pesquisa no Chrome, que é um navegador que eu prefiro, e aí ele começou a travar, dando essa mensagem que vocês estão vendo aí. E inicialmente eu achando que as páginas estavam fora do ar, né? Porque como são páginas, eu estava pesquisando lá na base do SUAS, que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento Social. E aí, como tem todo esse problema, né, de mudança de governo, e por que eu estou falando essas coisas? Porque é importante vocês saberem desses detalhes, porque isso pode ajudar vocês em pesquisas futuras. Né? Primeiro, identifiquem se uma página que não abre, eventualmente não é questão de navegador, tá? A tecnologia do navegador que não habilita. Aí eu consegui abrir no Firefox, né? E como eu estava dizendo, existe problema, mudança de ministérios, né? Aí mudou presidente, muda ministérios, aí às vezes muda estrutura, pastas ministeriais trocam de ministérios porque alguns são criados, outros são extintos. E aí eu achei que isso poderia ter acontecido, né? Que a base teria ficado fora nessas mudanças, mas na realidade não, era problema do navegador. Aí eu consegui acessá-los pelo Firefox, né? Aí no Firefox, e aí eu vou entrar no ponto que é mais interessante para a gente,
eu vim aqui, deixa eu pegar o site mais genérico, que é esse. Tá, não, deixa eu pegar o geralzão. Eu acho que aqui, deixa eu só lembrar, eu acho que eu pesquisei censo suas download. Pronto, isso daqui. Eu pesquisei pelo censo suas download e aí ele caiu nessa página. E aí nessa página ela já começou a entrar no sistema, aí a princípio um pouco feioso, mas depois ele atualizou quando eu fui navegando, na realidade limpando aqui algumas informações, aí eu consegui chegar naquela opção, tá? Que é essa daqui, que é nesse endereço. Aplicações.mds, que é Ministério do Desenvolvimento Social, .gov.br/sage/portal/index.php. E aí nessa página, né, a gente tem a parte aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a parte de dados. Ele vem com a opção de microdados. E microdados por quê? Porque são os dados na forma mais básica. E é isso que eu queria trabalhar com vocês, é os dados lá na base realmente, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, os mais acessados é a base do cadastro único. Isso daqui eu já abri para ver o que era. É uma base, é uma consulta, é uma pesquisa amostral, tem pouco mais de 11 mil respondentes para ela, está com algumas informações. Uma base aqui de Bolsa Família. Essa base Bolsa Família ainda não cheguei a abrir, eu vou abrir aqui com vocês daqui a pouco. E o censo do SUAS 2017. Tem aqui essa informação, eu acho que eu cheguei a... Deixa eu ver se foi ele. Pronto, isso. Que segundo o site aqui, é o censo mais recente do SUAS. Tem o de 2019, mas acho que o de 2019, pelo que eu acessei na página, ele ainda não está finalizado, porque ainda tem a página de informação lá para pesquisa, tá? E eu não consegui achar o relatório deles, pelo menos na pesquisa que eu realizei hoje. E aí, ó, vocês têm a opção também aqui no, por exemplo, em publicações, vocês conseguem acessar que é a Censo Suas. E nesse Censo Suas aí, chega naquela tela onde eu estava, a gente tem as publicações. Esse Censo Suas é a parte impressa, tá? Esses daí já são os dados analisados, que nem sempre são os melhores dados. É bom para a gente ler, tá? Esse tipo de material. Esse tipo de material ele já vem com análise, já vem com informações, já é o texto corrido. Mas o que eu estou querendo na aula de hoje é que a gente faça um trabalho, tá vendo aqui, ó, tudo já descrito, tá vendo? Tudo já fala da metodologia, traz os dados aqui condensados, gestão e financiamento, traz tudo aqui. Mas aí o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar a base de dados e trabalhar em cima delas, tá? Gerar essas informações com o que nos interessa. Por exemplo, aqui, ó, ele vai dizer sobre isso aqui é sobre as dependências dos CRAs. Os que têm banheiros adaptados para pessoas com deficiência, rota acessível ao banheiro, rota acessível ao espaço do CRAS. Aí ele dá o percentual dos prédios cedido, alugados e próprio, né? Os que possuem essa estrutura. E aí tudo isso a gente consegue levantar esses dados realizando filtros e cruzamentos lá. No nosso caso, a gente vai utilizar um Excel para fazer isso, tá? E aí vamos direto lá para a base. Deixa eu voltar daqui, né? Era esse que estava. Como é que a gente faz aqui? Eu tenho aqui várias opções, tá? Assistência social, SUAS, eu tenho os censos aqui diversos,
pesquisa de formação básica estadual, suplemento de inclusão produtiva, município, pronto, tem tudo isso que eu posso baixar. O que eu decidi baixar, eu peguei aqui esses três principais e fiz o download deles, tá? Eu já executei, é só clicar e fazer e salvar. Como o arquivo é muito grande, 213 MB, aí eu já fiz isso com antecedência, tá? Eu já estou com essas três informações baixadas. Então, inicialmente, o que é que eu quero trazer para vocês? Quero trazer para vocês a possibilidade que nós temos de utilizar dados para realizarmos nossas pesquisas. Essas bases de dados, eu posso fazer a minha pesquisa ou eu posso utilizar bases já existentes. E muitas vezes eu preciso da base já existente até para, por exemplo, calcular a minha amostra. Quem já pagou estatística sabe que para você fazer uma pesquisa científica que pode realmente ser validada, você começa calculando o tamanho da sua amostra. E a amostra é a quantidade de pessoas, por exemplo, que você vai pesquisar. Esse número não é aleatório. Ele precisa ter um mínimo necessário para que você tenha, quando você faça os cálculos estatísticos, você possa dizer que existe uma margem de confiança para essa pesquisa. Aí, esse número não é padrão, tá? Esse número depende, ele varia dependendo do universo, né? Que o universo é a quantidade total do público. Aí vamos lá. Feito isso, né? Baixado aqui o material, deixa eu começar com o censo do SUAS. Ele está aqui. Pronto, aí ele baixa aqui um arquivo PDF, tá? Ele baixou esse arquivo aqui, microdado underline 210, PDF não, um arquivo compactado. Aí esse arquivo zipado eu descompactei, tá? E aí eu tô falando para vocês, para alguns pode ser coisa que já sabem, tá? Que conhecem. Mas aí eu tô considerando que algumas pessoas reclamaram em aulas iniciais que não sabiam mexer nada no computador. E aí eu estou trazendo o beabá de como você operacionalizar um tipo de pesquisa como esse, tá? Desde de lá do início, onde você usa o Google, dá problema no navegador, aí você precisa usar um navegador diferente para testar, para ver se a base realmente não está fora do ar. Aí identificamos a informação, fizemos o download do arquivo. O arquivo veio para cá e veio zipado. O que é um arquivo zipado? É um arquivo que a gente chama compactado, né? Ele, na realidade, é um arquivo compactado que a gente costuma chamar de arquivo zipado, porque um dos primeiros programas que fez isso foi o WinZip. E aí o WinZip a gente ficou com essas extensões aqui, a .zip, que vocês estão vendo aí no computador, na tela de vocês. E aí esse arquivo .zip é o que a gente chama de arquivo zipado, né? Eu utilizo aqui um programa para fazer isso, que é o WinRAR, que para mim é um dos melhores. Ele é levinho, tá? É fácil trabalhar com ele. Aqui, o WinRAR é um arquivo é um programa para descompactar arquivos. Você baixa facilmente aqui da internet, instala ele, aí uma vez o arquivo descompactado, o programa instalado, você só vai descompactar, no meu caso aqui, botão direito, extrair para microdado underline 2010. Aí ele vai descompactar esse arquivo e vai criar uma pasta com arquivo descompactado. Aí tá aqui. Aí eu clico nela, Censo SUAS 2017, e aqui eu tenho um bocado de pasta. Tenho várias informações aqui. Aí dentro de cada pasta tem informações que vocês saberão melhor do que eu que se trata, né? Por exemplo, ele fala aí, a família acolhedora. Acredito eu que seja algum programa existente dentro da estrutura de assistência social, tá? Do Sistema Único de Assistência Social. Não conheço. Aí tem o Centro Dia, Centro Convivência,
Centro Pop, Conselho Estadual, Conselho Municipal, CRAS, CREAS, Gestão Estadual, Gestão Municipal e Unidades Acolhimento. Eu vou pegar o que para mim, eu sou mais familiarizado, tá? pelo termo, que são os CRAs. E aí, quando a gente abre, existe várias tabelas aí dentro. Tá? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, até para ler o que o próprio site traz para a gente. Base com dados de 2012 a 2017, disponível para livre download. Tá? Informação que está aqui no site. Aí ele diz assim, ele continua assim. A Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, SAGE, disponibiliza para livre download os microdados não identificados, ou seja, não tem o nome das pessoas, não tem o nome dos CRAs lá, por exemplo. Tá? A gente vai conseguir identificar quanto, por exemplo, aquela informação que a gente viu ali, quantos CRAs tem banheiros adaptados para deficiente. Mas a gente não vai conseguir saber quais são os que tem e os que não tem. A gente só vai trabalhar com isso com base estatística, tá? Eu consigo saber quais é o percentual, mas não quais são. É quando ele diz aqui, microdados não identificados. Das pesquisas de avaliação e estudos em formato texto. Eu vou pedir a Graciane só para fechar o áudio, por favor. E aí essa informação que ele traz aqui, em formato de texto TXT com delimitador, tá? Isso daqui, vejam que são informações técnicas que estão aí por trás do negócio. Isso daí significa que esse arquivo, ele pode ser identificado, ele pode ser lido pelos programas de estatística pelo Excel. São os arquivos que a gente chama de arquivos CSV. São arquivos em formato texto com delimitador, com ponto e vírgula ou com vírgula. Né? E aí ele complementa dizendo que podem ser utilizados em aplicativos estatísticos, por exemplo, SPSS, SAS ou R. Né? SPSS há muito tempo eu não uso, tá? Ele era o mais popular na minha época de graduação, hoje não é mais. Eu trabalho com o SAS diariamente. E com R, o R eu tenho algum conhecimento nele. Ele é muito bom, mas eu utilizo bem menos do que eu gostaria, tá? Porque a ferramenta é excelente, mas eu acabo utilizando mais o SAS. Mas o que a gente vai fazer hoje? Você vai trabalhar com Excel, tá? Porque Excel vai ser mais simples para a gente. E aí, só trazendo as informações que tem aqui para a gente contextualizar com o que chegou. E aqui são esses arquivos que eu disse a vocês, os arquivos CSV, tá? Que são os arquivos para a gente fazer análise, né? Para a gente poder utilizar. Veja que o computador ele já entende ele como um arquivo Excel. Tá aí pequenininho para vocês, mas eu acho que dá para entender, né? Deixa eu ver aqui no meu celular como está a tela. Dá para ver. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro, deixa eu fechar aqui essa chuva de Excel que eu tenho aqui. Deixa eu dar fechar todas as janelas para não ficar bagunçado para a gente. Quem tiver alguma pergunta, tá, no meio do caminho, pode ir questionando. Deixa eu fechar logo isso. Eu venho trabalhando o dia todinho com Excel também e acabo deixando ele aí. Vamos lá. Aí eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir inicialmente esse daqui de base de dados, tá? Que o nome ele já me leva a entender que ele tem informação relevante para mim. E quando eu abro a base de dados, aí o que é que ele vai me trazer?
Deixa isso também aqui, que eu não sei para que está aberto. Ele já traz, ó. Lembra daquela estrutura que eu falei para vocês de tabela? Que a gente viu lá estudando banco de dados? Ele traz os campos. Aqui, ó. Deixa eu lá. Ele traz, nesse caso específico dessa tabela, tá? Ele até está identificando os CRAs, tá? Está identificando pelo município, pela área. Aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos. Vamos tentar entender aqui quais são as informações. Eu tenho IBGE 7, aí eu tenho só IBGE, tenho a região, o F, município, município 2013. Não sei se isso provavelmente é uma base a questão do nome em relação a esse município anteriormente. Deixa eu ver aqui até se tem alguma diferença entre uma informação e outra, só para a gente tentar entender o que é. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Utilizar aqui, ó, uma funcionalidade de filtro para ver os nomes que são diferentes. Por exemplo, aqui é Boa Saúde, Januário Seco. Boa Saúde, Rio Grande do Norte. Vamos tentar. Na realidade, talvez seja a divisão do Belém de São Francisco, Lagoa de Itaenga, Olho d'Água. Algumas são mudanças mínimas de nome, mas vamos lá, isso não é relevante para a gente, não. Deixa eu apagar aqui essa informação. Aí fala da área do município, provavelmente, o tamanho da população, a população urbana, a população rural. O porte em relação à população com base, né, da informação de 2010, provavelmente do censo 2010. Pergunta, ele diz aqui se é capital ou não. Tá? Capital aqui assim. Tá? Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá, Palmas, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife aqui, ó. Recife, segundo aqui a informação, temos, deixa eu ver quantos, 12 CRAs aqui em Recife. Aí pergunta se é região metropolitana, né? Ele traz essa informação. Aí qual região metropolitana? Aí no caso, se for região metropolitana, por exemplo, Itacoatiara. Itacoatiara é um município que não é capital, mas é da região metropolitana de Manaus. Aí o número identificador do município, ou do próprio CRAS, tá? Aí o nome desse CRAS. E aí, vamos entender o que é que a gente consegue fazer com esses dados, tá? À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai lendo, antes de a gente começar a fazer alguma coisa de estatística, vamos tentar ver o que é que dá para fazer com isso. De cara, o que é que a gente já tem aqui de informação? Se eu precisar saber quais são os CRAs que tem em Recife, eu já consigo vir aqui, ó, nessa base de dados do censo. Aí eu consigo vir aqui pela... Deixa eu dar um filtro logo aqui em capital para facilitar. Aí eu vou pegar aqui... Cadê? O município. E eu vou filtrar por Recife. E aqui eu consigo ter o nome, o identificador e o nome de cada um dos CRAs. Alto Santa Terezinha, Campina do Barreto, Santa Maura, Tumandu, Dois Irmãos, Cordeiro, Torrões, Totó, Pina, Ibura de Baixo, Ibura de Cima, Coab e Bongi. Eu estou, como isso é censo, eu estou considerando que isso é totalidade, tá? Pelo menos era em 2017. Se tiver algum faltando aí, ou algum que está mais aí que não existe, aí vocês podem até me indicar. Aí fala aqui o tipo do logrador, o endereço, o número
o complemento do endereço, até agora tudo, o bairro, aí o ponto de referência, CEP, o município, de novo, o e-mail tá de contato para esse CRAS, aqui acredito que é o telefone, por sempre começar por ETT, e na verdade se eu abrir aqui tem telefone, ramal se existir, fax, só um, ainda tem fax, né? E DT e MP. Aí o que é isso? O que é essa data? Para a gente saber o que é que essas informações significam, a gente consegue obter elas da seguinte forma. Lá na pasta, a gente tem uma coisa chamada aqui, ó. Não foi divulgação, base de dados que a gente abriu, aí existe um divulgação dicionário. Se a gente abrir o divulgação dicionário, ele tem a variável e tem a descrição. A variável aqui é identificação 15, DT e MP. A gente busca aqui a identificação 15, DT e MP. Aí a descrição dela é... Deixa eu ampliar aqui para vocês verem bem daí. Esse campo significa a data de implantação do CRAS. A gente vem aqui, essa é a data que esses CRAs foram abertos. Ou seja, o mais antigo daqui de Recife é esse daqui, que é o de Campina do Barreto, que foi de 2002. Pelo menos é o mais antigo que ainda está vigente. Aí ele fala aqui, ó, urbano periférico. Aí o que é isso? É a localização, Q1. Q2 é este CRAS, é uma unidade com capacidade de referenciamento para até 5.000 famílias credenciadas. Entendeu? Porque veja que aqui, ó, o dado, aqui é só um dado, 5.000 famílias referenciadas. O que é 5.000 famílias referenciadas? Se eu só jogo essa informação para vocês, poderia parecer, erroneamente, que é a quantidade de famílias que existe cadastrada nesse CRAS. Erroneamente, a gente poderia entender isso. Aí, quando a gente olha o dicionário, a gente sabe que é a capacidade para até que esse CRAS possui. Questão aqui, 5 dias por semana, 9 horas por dia. A gente até já consegue ter uma ideia do que é, mas vamos ver aqui. É hora de funcionamento, horário de funcionamento, dias por semana, e o de baixo, horas por dia. A gente tem a opção de longitude e latitude, né, para referenciamento de mapa, por exemplo, Google Mapas. Aí a questão 4, o que é que traz? Próprio, cedido, alugado. A gente também já consegue ter uma ideia do que é, mas vamos olhar no dicionário. Situação do imóvel onde se localiza. Aí outra pergunta, o Q5, ele é compartilhado? No caso aqui é de Recife, todos são não. A gente começa a ter uma chuva de perguntas aqui e vejo que tudo é em código, porque esse é o padrão de a gente fazer tabulação. Tá? Isso daí que está na tela para vocês agora são dados tabulados. É esses dados tabulados que me permitem fazer cálculos estatísticos. E daqui a pouquinho a gente vai brincar um pouquinho com isso. Tá? Por enquanto a gente só está entendendo o que é que tem nessa tabela. Aí a questão 6.1. Aí compartilha imóvel, Secretaria de Assistência Social com Gênero, compartilha imóvel com outras unidades, com Conselho Municipal, Conselho Tutelar, CREAS, outra unidade pública, unidade de saúde, com escola. Daqui, a questão 6 é só, ela está perguntando o seguinte, compartilha com alguma outra entidade, o prédio onde o CRAS está localizado é compartilhar com qualquer outra entidade. No caso aqui, de Recife, tudo em branco. E se a resposta fosse a 99, e a 99 aqui é outros, aí obrigatoriamente precisaria ser respondido qual. Aí esse qual é um campo textual. Tá? Aí a questão 7 também segue esse mesmo padrão. A questão 7 é o quê? Espaço compartilhado como? Apenas o endereço é o mesmo, mas todos os espaços do CRAS são independentes. A porta de acesso, a recepção, a cozinha, o que é que ele está compartilhando? Né? E aí você consegue indicar. Até aí a questão 12.
Questão 8. A questão 8, tudo isso aqui é questão 8. Quantidade de salas com capacidade máxima para 5 pessoas. Aqui tem 0, 2, 1. Aqui é a quantidade de salas para até 5 pessoas que tem. De salas de 6 a 14, aí tem informação e por aí vai. Questão 6, quantidade total de banheiros, tá? Questão de banheiros aqui, a gente tem em média 3, né? A gente pode dizer, cada um. Aí a 7, possui recepção? Sim. Possui copa e cozinha? Sim. Possui almoxarifado? Só 2 aqui que não. Possui espaço externo para atividade de convívio? Aí temos 1, 2, 3, 4 que não aqui em Recife. A questão da acessibilidade se pergunta, e por aí vai, tá? Temos várias definições aqui de perguntas para a gente poder fazer a identificação de como são os CRAs que nós temos. O vídeo vai cair, aí daqui a pouco vocês conectam de novo assim que cair para a gente fazer a parte de análise, como é que se chama? De análise descritiva, estatística.